Bom, gente, a gente levou um tempo para gravar esse Brazilian Planet da semana 15, que na verdade a gente vai tá cobrindo a semana 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Praticamente o segundo trimestre inteiro, né, amor? Ok, vamos lá. Vamos. Rock-a-bye baby in the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. Aconteceram várias coisas, né, obviamente, mas a gente não fez mais programas porque aconteceu uma coisa muito chata durante esse período. Bem chata mesmo, que a gente teve que lidar com essa situação. Não foi fácil, foi uma situação muito complicada. A gente não podia falar para as pessoas porque a gente ficou com medo, sabe, de divulgar, de falar antes do tempo, de a gente não saber como agir em relação a esse caso, essa situação. E aí a gente parou de gravar Brazilian Planet, a gente nem sabia se ia gravar mais, né, pro nosso bebê, que a gente vai revelar o sexo, porque Brazilian Planet não sabe o sexo, não pode falar. Guess what? A gente ainda tem que falar isso. Bom, gente, eu vou tentar resumir, mas esse programa é bem importante, porque eu não sei quantas pessoas já passaram por isso, mas eu acredito que muitas pessoas passaram. E uma coisa que eu aprendi na gravidez é que a gente não pode planejar nada, absolutamente nada. A gente simplesmente vai vivendo todos os dias da gravidez, esperando que o melhor aconteça, que o bebê esteja com saúde, que esteja tudo bem. Bom, nós gravamos na semana 14. Naquela semana a gente estava esperando o resultado do teste do Ariel, que na verdade, aqui nos Estados Unidos, eles fazem a cada trimestre um teste para saber algumas doenças específicas, genéticas, e a gente fez o teste, eles chamam aqui screening, né, do segundo trimestre. Assim que eu entrei no segundo trimestre, eles fizeram. E aí o que acontece? Eles detectaram no meu sangue que eu era carrier, que é carregadora, a pessoa que tem no sangue, mas que não desenvolve a doença chamada fibrose cística. O que acontece? Essa doença, ela é uma doença muito rara, assim. Eu acredito que muitas pessoas tenham e que a gente não sabe, a gente nem sabe. A fibrose cística, que no Brasil eles falam fibrose cística, que é cystic fibrosis. É uma doença genética e essa doença ela atinge principalmente o sistema respiratório, o sistema digestivo e o reprodutor. Depois eu falo mais da doença. Aí descobri que o meu deu positivo, até aí, né, falei, ok, uma doença genética que eu não desenvolvi, pra que eu nem queria saber disso, né, que eu tinha essa doença. Mas aqui eles também fazem no pai. Porque no caso da mãe e do pai terem no sangue, o bebê tem 25% de chance de adquirir a doença, né, o gene, e desenvolver essa doença. Ou seja, né, eu tinha um bebê... And together it's 0.03% chance that we would meet. A nosso caso é tão raro que uma pessoa que tem fibrose cística, né, carregadora no sangue, que no meu caso eu tinha, e ele de se encontrarem e casarem e terem filhos, é muito, 0,3%. A chance de duas pessoas carregadoras de cystic fibrose se encontrarem, e a gente se encontrou. Enfim, já falei a segunda parte. Quando eu voltei, eles pediram o resultado do Ariel, né, do sangue. Ele foi lá, colheu e tal. E aí, pra nossa surpresa, a psicóloga ligou. We stopped on the way back from Brazil. Quando a gente estava voltando do Brasil, na verdade, a médica ligou pra gente e falou que ele também precisava fazer, porque uma vez que eu era carregadora, explicou, mas eu nem levei tanto assim
sabe, nem dei tanta atenção porque eu nunca imaginei que ele ia ser também. Nunca. Falei, não vai ser. No way. No way. Não é. Porque justamente por isso, 0,3% de duas pessoas se encontrarem com fibrose cística, eu falei, não é possível que a gente se encontrou, né? Não tem como. Mas, para nossa surpresa, aliás, uma surpresa muito desagradável, ele também tinha doença no sangue. E eu estava na escola, estava estudando, a médica me ligou, pediu para conversar com nós dois, a gente foi até o hospital e ela falou de todas as consequências, de todas as possibilidades, de tudo que a gente... de tudo, falou de tudo, inclusive da possibilidade do aborto. Isso pra mim era uma coisa muito... 5 months. Muito fora do que eu tinha programado, acho que pra qualquer mãe, né? A gente não pensa nessas coisas, a gente não pensa nas doenças, em tudo que a gente tá gerando uma vida que a gente ainda não sabe, né? Como é que tá ali a estrutura, como é que tá se formando. Bom, eu fiquei muito mal, ele ficou pior ainda, mas a gente teve que ficar juntos e fortes, e ele me deu muito apoio, muito mesmo. A minha família no Brasil, assim, minha mãe sabia, poucas pessoas sabiam, algumas amigas também que sabiam. Bom, enfim, eu sei que eu tive que me submeter a um teste chamado amniocentesis, que é o nome aqui no Brasil, nos Estados Unidos. No Brasil, eu não sei o nome, mas é um teste que você colhe o fluido amniótico da sua placenta para saber se o neném tem no DNA, né, o gene com a fibrose cística, né, com a doença. E aqui é um teste que você pode até perder o neném, dependendo de como eles fazem o teste, né, de como se dá, você pode perder o neném. Então, assim, foi muito complicado, foi péssimo, foi a pior coisa que me aconteceu, mas eu tive que submeter, porque a gente queria saber, né, amor, se tinha. We would like to know if the baby had, so I had to do the test. Of course, we had to know. E a gente queria saber, até porque a gente queria saber o que a gente, o que era essa doença, a gente não tinha noção de nada. Enfim, ele foi comigo, deu tudo certo, graças a Deus. O teste é uma agulha bem fininha, tá? Eles enfiam no seu útero, pelo seu abdômen, vai até o útero, colhe aquele líquido. E esse líquido eles mandam para o laboratório, esperam crescer essas células do neném, para então poder analisar a célula de DNA, se o neném pegou os cromossomos do pai e os cromossomos da mãe. Porque cada um doa 2, né? Então, existe o bom, existe o bom e existe o ruim. Então, eles queriam saber qual que o Ariel tinha dado pro neném e qual que eu tinha dado. Então, dependendo do cromossomo, se fosse o doente, ele tivesse doado doente, eu tivesse dado doente, o neném desenvolveria doença. E num estágio muito ruim, porque o vírus, o gene que a gente tem é um dos piores, eu não sei nem como isso que aconteceu, porque eu nunca ouvi isso na minha família, né? Mas enfim, tudo comprovado. E aí, 25% de chance do neném ter a doença, 50% de ser um carrier, como a gente só carregar o gene, ou seja, quando é carrier, você pega só do seu pai ou só da sua mãe, né? Só pega um cromossomo doente. Ou 25% de não ter, nem ser carrier, ser nada. Então a gente estava assim, com um percentual bem alto, né, de possibilidade do nosso neném ter a doença. E isso foi da semana 15, esse desespero, né? 2 to 3 weeks, it was supposed to take. Eles falaram que depois, uma vez que eu colhesse o líquido amniótico, depois de 3 semanas, eles dariam o resultado. Então eu falei, vão ser as piores semanas da minha vida, porque você esperar
para um resultado desse, não saber se você está gerando um bebê, né, saudável ou não, porque é uma doença muito séria, uma doença que a criança desenvolve vários problemas nos pulmões, no pâncreas, em vários, até no sistema respiratório, pode ser que não reproduza. Então, assim, e fora que não tem a certeza de que o neném vai sobreviver, a doença, é uma coisa muito, assim, fora da realidade. Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse passar por uma coisa dessa, sabe? Eu já passei por várias coisas, né? Perdi meu pai, sabe, que era o amor da minha vida. Já aconteceu muita coisa comigo, mas essa situação foi a pior situação que me aconteceu, sem dúvida. Pra você também. It was the worst situation that happened. Rock-a-bye, baby.